Temos já na nossa escuta, temos? Temos então, sim. Atenção, gente, atenção, vamos lá, matéria especial sobre pensão alimentícia. Atenção, como funciona a pensão alimentícia? O que as pessoas são obrigadas ou não a fazer? Existe exploração na pensão alimentícia? Às vezes a mulher quer explorar o homem, não sei, de repente vamos ouvir a doutora Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família. Atenção, hein? Doutora Caroline, boa tarde. Boa tarde, que felicidade de retornar no seu programa. Então, doutora, nós que estamos felizes. Doutora, fale um pouquinho sobre pensão alimentícia. Quais as razões, quais os porquês da pensão alimentícia? Bom, muito bem, esse é um tema bastante polêmico, né? Ele está na boca do povo, especialmente na pandemia. A pensão alimentícia, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem pode pedir pensão alimentícia para si, né? Então, quem são as pessoas habilitadas a pedir pensão? Um filho menor de idade ou maior de idade e incapaz, representado então pelo seu genitor, o cônjuge ou o companheiro no término de um relacionamento, pode ser, então, que tenhamos uma pensão alimentícia fixada até que ele consiga se restabelecer no mercado de trabalho. E os pais idosos também, em decorrência da solidariedade familiar, em havendo necessidade, podem também pleitear alimentos para si. Os pais também, doutora? Os pais também, decorrente da solidariedade familiar, né? Não são raros os casos, que a mídia não comenta muito, mas de pais idosos que acabam tendo um certo abandono afetivo e material por parte de seus filhos, podem sim ser, existindo justificativa e os filhos tendo condições de ajudar os pais, pode ser deferido na justiça o direito a alimentos a pais idosos também. Muito interessante. E, doutora, existe um valor ou percentual fixado para isso? Não existe nenhuma lei aqui no Brasil que determine o percentual a ser pago a título de pensão alimentícia. Tanto que as pessoas, e aí é um grande mito, acreditam naqueles 30% dos seus rendimentos, né? Via de regra, como que a pensão alimentícia ela é fixada? Ela leva em consideração a possibilidade financeira daquele que paga, ou seja, daquele que alimenta, e a necessidade do alimentado, aquele que recebe. Normalmente, quando alguém tem um emprego fixo, o percentual ele é fixado com base nesses vencimentos, ou quando você é um trabalhador informal, por exemplo, pode ser fixado com base no salário mínimo, mas não existe nenhum valor tabelado, pode ser 10%, 19%, 30%, 40%, 50%, depende do caso concreto, das necessidades reais que aquela pessoa provar, então, no seu dia a dia. E, doutora, no caso de pai que não pague pensão alimentícia, ele pode ser preso? Com certeza, com certeza. A nossa legislação, ela prevê, e é uma prisão muito eficaz, a do devedor de alimentos. E qual que é o débito que autoriza a prisão do devedor? Primeiro que a prisão do devedor de alimentos, ela não tem um caráter punitivo como é a prisão de demais crimes. A intenção da prisão é coagir o pai a realizar o pagamento para o alimento daquele filho. O débito hoje que autoriza a prisão do devedor de alimentos são até 3 parcelas atrasadas. Isso significa o quê? Não pagou uma única parcela, eu já posso pedir, então, a prisão desse pai ou dessa mãe que deveria estar pagando a pensão e não paga. Agora, doutora, a senhora falou em mãe. A gente sempre ouve a pensão alimentícia do homem. Sempre o homem. Mas e a mulher ou a mãe? E qual é o momento? Ela é, às vezes, obrigada a pagar também pensão? E por que razão, no caso? Em que sentido, em que momento que a mãe é obrigada? A gente fala muito do pai porque é o comum, né? Os pais, no geral, quando que o pai ou a mãe ele é obrigado a pagar a pensão? Numa disputa de guarda, por exemplo. A gente tem, o que é mais rotineiro hoje no Brasil, é que em um divórcio, a guarda do filho acaba ficando com a mãe, e ao pai cabe o direito de convivência, né, o popular direito de visitas, e o pagamento da pensão. A
A mãe pode, claro, ser compelida ao pagamento dessa pensão se a situação for inversa. Se a guarda acabar ficando com o pai, então a residência fixa e as responsabilidades de tomada de decisão couberem ao pai, que é o que a gente chama de guarda unilateral, a mãe caberá muito provavelmente o direito de convivência e também a fixação de pensão alimentícia. E uma coisa que é importante a gente comentar é que nos casos de guarda compartilhada, não exime o pagamento da pensão. Na guarda compartilhada a gente tem uma residência fixa do menor de idade normalmente, e ambos os pais com o poder de tomada de decisão. Mas mesmo quando a decisão é compartilhada, isso não exclui a pensão alimentícia. Podemos ter casos na prática em que mesmo na guarda compartilhada tenhamos pagamento de pensão por qualquer um dos genitores. Muito obrigada. E doutora, o filho completou 18 anos. Aí, para continuar recebendo, porque ele vai estar na faculdade. Essa é uma pergunta uma pergunta de uma ouvinte nossa. Então o filho ele recebe, mas ele fez 18 anos e ele vai entrar na faculdade. Ele precisa apresentar algum documento ou a pensão continuará sendo paga normalmente? Essa é uma ótima pergunta e é muito prática de responder, porque assim, num primeiro momento, se presume que a pensão ela vai ser fixada até os 18 anos, até a maioridade. Então, muitos pais acham que o filho completou 18 anos, basta eu simplesmente parar de pagar. Na prática, como é que funciona? A gente tem decisões judiciais que acabam obrigando o pai ou a mãe ao pagamento da pensão alimentícia em tese, são degraus. Primeiro até os 18 anos, se comprovar frequência em curso superior até a conclusão da faculdade ou até completar os 24 anos. É claro que, se por um exemplo, eu tenho várias situações, é importante que o filho comprove regularidade nesse curso, porque pensão alimentícia não pode ser estímulo ao ócio, né? Você não pode ficar na barra da saia dos seus pais para sempre. É preciso comprovar, então, a real necessidade. Se por um acaso você tem uma situação que o seu filho, embora esteja matriculado no curso superior, mas acaba faltando demais às aulas, acaba não comparecendo na faculdade, só então no intuito de receber aquela pensão, é possível que você então, através de uma ação judicial, ingresse com uma revisional de alimentos ou mesmo uma exoneração e falar para o juiz, olha, eu sei que é meu dever pagar enquanto ele estiver estudando, mas ele não está comprovando regularidade, frequência, não faz sentido nenhum eu continuar pagando. É importante lembrar que o cancelamento não é automático. Toda decisão, seja para reduzir o valor de pensão ou mesmo para excluir o pagamento da pensão, é necessário autorização judicial. Olha, gente, a doutora Caroline, ela dá uma aula, né? Em cada pergunta é uma aula. Então é bom que vocês prestem atenção, porque uma hora ou outra a gente pode estar nessa situação aí, né? Ô, doutora, aí a gente está cheio de perguntas aqui de ouvintes. A Cleusa Xavier falou, o meu filho é menor e recebe pensão alimentícia pelo IPREM há 7 anos. Nunca houve aumento. Isso está correto? O pai do meu filho é falecido e eu nem sei direito quais os direitos que meu filho tem na realidade. Eu acho que ela está confundida, não sei se é bem o caso de pensão alimentícia ou é pensão por dependente, uma coisa não exclui a outra. Eu já tive algumas perguntas, por exemplo, de filhos, inclusive, menores de idade ou com alguma incapacidade, que o que acontece? A pessoa recebe um benefício de algum órgão estatal ou órgão do governo, isso não exclui o pagamento de pensão alimentícia. No caso, por exemplo, da gente ter uma situação de um pai falecido, que acaba ficando a responsabilidade financeira só para a mãe, e aquilo que a mãe recebe não é suficiente para subsidiar a vida daquele filho, um dos recursos cabíveis que pouquíssimas pessoas sabem é que a gente pode, nesse caso, acionar os avós
para pagamento de pensão alimentícia. Então, inexistindo a figura do pai, ou mesmo existindo e ele não tendo condições de arcar com a responsabilidade financeira, que é muito grande, a gente pode acionar os avós também nesse caso e comprovar a necessidade daquela criança, então, no recebimento de um valor mais adequado. Entendi, porque tinha uma outra pergunta sobre isso mesmo, da Donata Márcia. O pai da criança não paga, então os avós têm que pagar? Ela até colocou esse tem como obrigatoriedade. Seria uma obrigatoriedade, doutora? Na verdade, assim, a primeira responsabilidade também é tudo por degrau. A primeira responsabilidade é do parente mais próximo. O parente mais próximo sempre exclui o mais remoto. Então, por exemplo, o pai não paga a pensão, mas não paga por quê? A gente precisa investigar. A primeira medida que a gente deve tomar é ingressar no judiciário com uma ação de alimentos contra o pai. Nessa ação, a gente precisa esgotar todos os meios e as possibilidades e falar assim, olha, não tem mais juiz, eu não tenho mais como, não existe nenhuma renda desse pai, eu não tenho como comprovar o que ele ganha, etc. Em esgotando todas as possibilidades contra aquele pai, eu posso chamar os avós com uma responsabilidade subsidiária. Não é que eles são obrigados de pronto. Eles podem ser chamados e é claro que também vai ser considerado o caso concreto, ver se esses avós realmente possuem condições financeiras sem sacrificar a sua própria subsistência, mas os avós sim podem, não é que tem que ser chamados, eles podem ser, mas sempre levando em consideração que as primeiras medidas judiciais devem ser intentadas contra o pai e não contra os avós. Os avós entram em segundo lugar. Tá bom. Acho que a senhora respondeu no começo que não tem um percentual certo, porque aqui tem uma pergunta da Adriana Preto. Quando tem 2 filhos ou mais, qual o percentual da pensão para cada um? Se é 30%? Na verdade, não tem percentual. O que a gente deve observar quando a gente possui mais de um filho, ainda que de casamentos diferentes, é a igualdade entre filhos. Um filho não pode ganhar uma pensão maior que o outro, precisa ter um equilíbrio. Mas não existe nenhum percentual, a lei não indica, e é um grande mito. Muitas pessoas acreditam no percentual de 30% daquilo que recebe, mas isso não existe, é um mito. Se você comprovar que pode menos ou que pode mais, ou que aquele que vai receber precisa menos ou precisa mais, é que vai ter o equilíbrio, vai ter a mensuração pelo judiciário, mas não existe nenhum percentual pré-estabelecido por lei. Mas a doutora Caroline quebra esse mito realmente dos 30%. Né? Todo mundo acha que é 30%. Vai lá, é um grande mito, Elie. Eu escuto muito isso, é um grande mito. Agora, doutora, a perda de emprego ocasionada agora pela pandemia é justificativa para para cessar o pagamento de pensão? Essa pergunta é curiosa ali, porque assim, veja que a pensão alimentícia ela tem o objetivo de alimentar aquele que tem fome. Você pode perder seu emprego, mas o seu filho não perde a necessidade de se alimentar na pandemia. O que a gente percebeu aqui na pandemia, que pegou muita gente desprevenida, muitas pessoas perderam seus empregos, é que aquele pai ou aquela mãe que pagava uma pensão e que acabou perdendo o emprego, acha que simplesmente para de pagar e está tudo certo. Qualquer modificação na sua situação econômica, ainda que seja a perda de um emprego, eu preciso entrar com uma ação judicial e falar assim, juiz, eu preciso revisar a minha pensão porque eu perdi o emprego e não tenho como pagar. Mas o fato de ter perdido o emprego também não vai ser uma justificativa para o juiz falar, então tudo bem, para de pagar. Mesmo desempregado, vai ser fixado um valor considerando o salário mínimo, que você vai precisar dar um jeito, contar com a solidariedade familiar, alguma ajuda de parentes, para continuar subsidiando a alimentação do seu filho. Porque, por mais que você tenha perdido o emprego, a fome não cessa daquele que tem a necessidade de ser alimentado. Então, muitas pessoas pensam que simplesmente com a pandemia, parar de pagar porque perdeu o emprego é uma justificativa. Isso, inclusive, pode levar a um pedido de prisão, gente. Não pode simplesmente parar de pagar. Não tendo aquele recurso momentâneo, você pode e deve se socorrer do judiciário, então explicar a sua situação financeira e aí ver como é que você consegue equilibrar na prática. Precisa um pouco de bom senso também, a gente não pode
trazer para essas questões picuinhas, né, brigas de ordem pessoal mesmo, porque a gente tem um menor de idade envolvido, mas quando você pode ajustar de comum acordo com seu ex-parceiro, naturalmente é mais fácil de resolver, mas a simples perda de emprego não exclui automaticamente a obrigação de pagamento de pensão. A última palavra é do juiz, né, doutora? Do juiz. Doutora, aqui... do juiz. A Antônia Carvalho pergunta assim, que às vezes o pai, ele cumpre com o pagamento, mas não com as visitas à criança. Olha aí, isso doutora. pode sair uma ação na justiça? Abandono afetivo? Na verdade, Úrsula, eu costumo falar que assim, amar ela é um dever, não é uma obrigação. Quando a gente fala de pensão alimentícia, o pai ele é obrigado a pagar a pensão, isso sem sombra de dúvidas. Mas ele não é obrigado a visitar. Isso é uma coisa muito mais moral e de amor e de consciência, que a gente não pode obrigar um pai a visitar um filho se ele não quiser. E a gente precisa... É triste, é uma triste realidade que a gente enfrenta, mas é o que é, a gente não pode obrigar ninguém a visitar. Agora, se a gente perceber que aquilo está fazendo realmente mal para o filho e tal, a gente pode, é claro, ingressar com uma ação de abandono afetivo, mas sempre pensando, em primeiro lugar, com o filho, porque tem filhos que nunca conviveram com o pai e a figura paterna ou materna, enfim, dependendo de quem abandonou, não faz aquela falta na prática. Agora, se é aquele pai que vai, some, vem, aparece de vez em quando e acaba traumatizando o filho, é possível sim que você então ingresse com ação de abandono afetivo, tenha alguma fixação de alguma indenização, muito embora a gente não tenha a intenção de monetizar valores, sentimentos, relações entre pais e filhos, é perfeitamente possível o manejo desse tipo de ação judicial, com certeza. Muito obrigada pelas informações, está todo mundo elogiando muito e agradecendo, doutora. Tem mais uma pergunta aqui, a Alexandra, ela separou do marido, ela recebe pensão pelo filho, só que ela teve uma recaída e acabou ficando com ele e engravidou dele. Será que esse bebê que vai nascer também vai poder ser beneficiado? Na verdade, a gente precisa entender o todo. A pensão, o fato de você ter um pensionamento para o filho, ter separado e voltado com o seu companheiro, com o seu marido, não significa que a pensão vai mudar. A pensão ela foi fixada judicialmente, para que não haja essa fixação, é preciso então informar o juiz, olha, voltei aqui o meu relacionamento, não preciso mais da fixação. Mas, considerando esse segundo filho, a pensão ela foi fixada apenas para o primeiro, o segundo não tem nenhum tipo de pensão fixada. Ele tem uma obrigação, nesse caso, o pai tem uma obrigação decorrente do poder familiar, que é aquela obrigação, aquele dever de sustento até os 18 anos a priori, que independe da pensão. Aquela pensão ela não tem obrigação, não tem a intenção de subsidiar o segundo filho. Ela foi fixada considerando o primeiro. Então são situações completamente diferentes. Doutora, e quando o pai tem, por exemplo, 2 filhos com uma mulher, mas ele não registra, aí tem como cobrar a pensão, ou se não está no nome no registro, aí não tem como cobrar a pensão? O registro é uma mera formalidade. O que acontece nesses casos? Você vai precisar ingressar com uma ação de alimentos, mas ela vai ser precedida de uma ação de investigação de paternidade. O juiz vai precisar, então, que você realize um exame de DNA para que, se comprovando a efetiva paternidade, se proceda, se obrigue aquele pai, então, ao registro, a retificação do registro civil da criança e ao pagamento da pensão alimentícia. Mas, num primeiro momento, o fato de não ter registro não significa que o pai não é obrigado a pagar a pensão. Você pode ingressar com uma ação de alimentos e pedir a realização de testes de DNA, trazendo, então, elementos que comprovem previamente que você teve relacionamento, indícios de parentalidade. Muito bom. Doutora se deixar Caroline Sigolini, a gente tem que... Eu quero agradecer muito mesmo a senhora e queria que a senhora deixasse, doutora, um recado importante para as famílias, já que a senhora é especialista em direito de família. Então, atenção, famílias, a doutora, se puder, obviamente, deixe um recado para todas as mães, para todos os pais, a respeito desse assunto tão delicado que é pensão alimentícia, família, enfim. A
a grande mensagem que fica de tudo isso é que nós estamos falando de vidas e não de dinheiro, né? Muitas vezes os relacionamentos amorosos, eles terminam, mas os filhos permanecem. E quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente está falando de um menor de idade que precisa muito mais do que o alimento para sobreviver, o alimento de alma, que é o amor. Então, tomem cuidado, não pratiquem atos de alienação parental, não fale mal do seu ex-parceiro na frente dos seus filhos, porque o relacionamento afetivo termina. O de parentalidade é para sempre. E essa criança pode levar traumas para o resto da vida, e eu tenho certeza que bons pais não gostariam isso para os seus filhos. Então, ajam com cautela, esclareçam as suas dúvidas, procurem advogados, se acertem, usem do bom senso, mas pensem em primeiro lugar em seus filhos sempre. Muito bem, doutora. Muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora, viu? Boa tarde, um abraço para vocês. Tudo de bom. Então a doutora deixou bem claro, gente, que, olha, quando há uma separação, que a mãe pare de meter o pau no marido, no pai. E que o pai também pare de falar mal da mãe, porque às vezes acontece. Mais até da mãe falando do pai, e às vezes até avós também, né, gente? A gente às vezes fala muito de pai e mãe, mas tem muito avô e avó que fazem essa alienação parental também. Então tomar cuidado, não ficar julgando nos filhos, pensemos nos netos. Isso. Quer quebrar o pau? Longe dos filhos. Aí se arrebente se quiser, mas longe dos filhos, perto dos filhos. E olha, eu vou dizer uma coisa. Às vezes o pai, gente, nem é tudo isso, mas os filhos adoram. Às vezes o pai nem é isso tudo, mas não me fale na minha frente, né, do meu pai. E psicologicamente falando, nem tanto na área judicial, faz muito mal para a criança. Ela crescer pensando que o pai não é bom ou que a mãe não é boa, isso vai afetar lá na frente, né, nos próprios relacionamentos dela. Aí é uma cadeia que não tem fim. Vai só tendo relacionamentos ruins atrás de relacionamentos ruins. Então vamos tentar evitar mesmo. A criança um dia, se for assim, ela vai perceber como que é o pai, como que é a mãe lá na frente, sem outra pessoa ficar falando muito, até porque as pessoas mudam, né? E se Deus quiser, sempre melhoram. Então, tomar muito cuidado mesmo.